Olá, boa tarde a todos. Irei apresentar aqui o trabalho do grupo 14 do projeto integrador número 1. Aqui estão os integrantes, a nossa orientadora, a Marcela Pascoal, e o nome do nosso projeto, Sistema Automatizado de Registro de Exames de Saúde da Mulher. Bem, do que se trata o nosso projeto? A ideia principal foi criar uma forma de automatizar o preenchimento de uma planilha que é utilizada por um dos colegas no serviço dele. Basicamente, ele tem uma planilha de controle de todas as pessoas da cidade de Sales de Oliveira que fizeram o exame de Papa Nicolau. Então, vou até apresentar a planilha aqui. Essa aqui é uma planilha modificada, todos os dados são fictícios, mas a estrutura da planilha é idêntica à que o colega usa. Então, basicamente, é uma planilha com algumas informações pessoais, como CPF, nome, data de nascimento e idade, e informações aqui relativas à coleta de cada pessoa, né, de cada linha. Então, coleta de 2022 a 2024, última vez que coletou e se coletou em 2024. Então, basicamente, a ideia do projeto é trabalhar com essa planilha. Foi proposto, né, a problemática do colega era que de alguma forma fosse simplificada a inserção e consulta nesse planilhamento, né? Então, como atividade e objetivo secundário, pensamos em fazer o transporte de todos esses dados para um banco de dados MySQL. Então, para isso, nós tivemos que identificar as principais entidades e tabelas do contexto da aplicação, criar serviços para o consumo externo, uma vez que, simplificando todo esse processo, os sistemas internos da prefeitura poderiam consumir este serviço, da mesma forma simplificar para uma interface amigável e padronizar tudo isso para o padrão Software as Service, que é um padrão comumente utilizado aí na implementação de software. Basicamente, jogar tudo isso para um sistema web que, de certa forma, é mais simples de ser acessado e também mais comumente difundido. No slide seguinte eu tenho aqui a apresentação, né, do planilhamento que eu mostrei anteriormente, reforçando todos os dados são fictícios. Então, a primeira coisa que tivemos de fazer foi criar, né, o nosso banco de dados. Foi escolhido o MySQL. Para não ter que configurar todo o MySQL e instalar na máquina, foi usado a tecnologia de containerização, daí usei o Docker. Aqui a gente tem a visualização dos controles de containers. No caso aqui, construí uma imagem do MySQL na minha máquina e fiz o acesso dela totalmente nessa virtualização. Então, isso aqui já poupou bastante trabalho, porque a configuração do MySQL em si ela é bem trabalhosa. E aqui com poucos comandos você consegue criar essa imagem aí do MySQL. Então, toda a criação de tabela, inserção de dados vai ser feito aqui dentro desse container. Eu chamei ele até de MySQL Univesp. Então, para a criação de entidades, né, foi estabelecida a existência de duas tabelas principais. A tabela pacientes e a tabela coleta pacientes. Como eu expliquei ali no começo, identificamos que existem colunas relativas a informações do paciente e colunas relativas à coleta. Então, basicamente, uma tabela para informações pessoais, então CPF, nome, idade não é necessário porque ela pode ser induzida da data de nascimento, e uma chave estrangeira justamente para conectar a tabela de paciente com a de informações de coleta do paciente. Então, o código coleta paciente aqui é a chave estrangeira para a chave principal aqui de tab coleta paciente. Para não ter que ficar criando várias colunas 2022, 23, 24 e usar aí conceitos de reaproveitamento e minimização de trabalho, basicamente eu criei uma coluna coleta anos que abriga dados no formato JSON com todos os anos que o paciente fez coleta. E para ficar mais simples aí, outra coluna última coleta e outra próxima coleta, que seria quando o paciente irá fazer a próxima coleta. Aqui está como o script de criação da tabela.
Então, varchar, informações principais eu não permiti que fossem nulas, a chave principal, né, primary key, chave estrangeira. Aqui já a criação da tabela de coleta pacientes. E é interessante notar que é justamente nessa tabela aqui que existe a configuração aí da chave estrangeira. Na verdade, ela é uma referência à tabela paciente, mas aí eu anexo uma coluna da tabela coleta paciente. Então, temos esses dois códigos aí para criar as duas principais tabelas. Eu fiz uma pré-populada aí na nossa base de dados, até para ficar mais interessante o uso, mas o sistema em si que foi criado, ele gera seus próprios objetos, suas próprias pessoas, mas eu já fiz uma populada. Vou até abrir aqui o dbeaver para mostrar mais ou menos a dimensão desses scripts. Aqui eu tenho a criação, né? A criação das tabelas, e aqui a gente vai consultar primeiro de paciente. Então você vê que é uma tabela que tem várias inserções, e comprovando aí que houve a inserção de uma chave estrangeira, assim que eu clico aqui, ele vai diretamente para a tabela de coleta, e eu também posso expandir ela aqui. Então a gente tem todos os dados de coleta dos pacientes. Então, como vê aqui, foi adotado o JSON para armazenar nessa coluna as informações em que o paciente teve a coleta. Enfim, seguindo aqui, a gente vai verificar como foi feita a implementação do projeto. Basicamente, foi feito essa estrutura de diretórios. Então a gente tem uma pasta estática para armazenar fotos e o CSS aí da aplicação. Eu construí uma classe para JavaScript justamente para fazer algumas validações de front, mas no geral o restante da aplicação é todo em HTML, e foi usado o micro framework aí, Jinja, para ajudar nessa implementação. Então essa aqui é a cara aqui do sistema, a visão geral. Você vê que é um sistema web. Eu já vou acessar ele para mostrar melhor. Em termos de código, basicamente temos uma estrutura principal, onde esse núcleo vai ser onde vai ocorrer toda a implementação, e nos demais campos aqui do nosso HTML temos o Bootstrap, jQuery, que são ferramentas para estilizar o projeto. Então tudo que tiver dentro desses símbolos aqui faz parte do Jinja, e é basicamente um redirecionamento aí para outras telas ou para o interior de uma tela. É uma forma de modularizar o desenvolvimento. Então, beleza, foi criado aí um modalzinho de consulta de paciente. Aqui ele insere uma string, você clica buscar, vai trazer os resultados. Se você clicar em exame, vai aparecer aqui os dados do exame, que é uma consulta na tabela. Se você quiser editar as informações do paciente, vai abrir. Eu até mantive aqui esses códigos aqui de tabela, só para confirmar que foram utilizados mesmo. Também tem esse botão de excluir, que é basicamente uma exclusão do registro. Eu quis adicionar esse toggle aqui para fazer a parte superior. Então tem as nossas informações, acima do Univesp, do estado de São Paulo. E aqui tem a parte de adicionar um novo paciente e não uma nova coleta. A coleta já é ali, ó, na parte de exame. Então, na hora que você clica para adicionar um novo paciente, você adiciona as principais informações dele: CPF, nome e data de nascimento. Vamos só explorar um pouquinho aqui o nosso sistema. Então, tá aqui, se eu clicar buscar, ele vai trazer todos sem filtro. Não tem diferenciação. Se eu pôr uma informação como esta, ele já vai fazer algum filtro, né? Porque eu uso um like no SQL. Então, se eu for no Gabriel Nascimento, tem as coletas efetuadas, próxima coleta programada. Posso atualizar aqui, da Gabriela, né? Posso editar os dados da Gabriela, posso colocar Gabriela teste, atualizar.
E se eu jogar aqui teste, na hora que eu vim aqui, tá vendo? O dado da Gabriela foi alterado. E também posso apagar ela. Se eu procurar teste, não existe mais Gabriela. Posso adicionar uma outra pessoa aqui, teste, colocar esse CPF e colocar 1011. Na hora que eu clico em salvar, eu venho aqui, busco, tá aqui a pessoa que eu criei. Basicamente é esse o funcionamento, posso apagar aqui também. E voltando aqui para nossa apresentação, então como foi feito a parte de back-end. Então foi usado outro microframework Flask com Python. Foram estabelecidas aqui as entidades, então paciente e coleta paciente. E basicamente toda a manipulação de dados é feita nas classes de controle. Então, vou mostrar as mais para frente. Comentei que as rotas seriam acessíveis externamente, então basicamente toda manipulação de dados são feitas por meio destas rotas. Então, cria paciente, é um post, isso aqui é do padrão HTTP REST, recupera paciente, aí aqui justamente eu tenho uma passagem de parâmetro, atualizo. Tanto esses dois puts aqui, né, eles são acompanhados de um body, então a pessoa precisa especificar o body para que seja completada essa alteração. E delete, você faz a delete da informação. Então aqui tem as rotas, né, parte do padrão aí do desenvolvimento aí Python Flask, você faz um arquivo separado para adição das rotas que ligam o meio externo à classe controller, que é o delete paciente, liga com delete paciente controller. E por fim, uma classe de conexão com o banco de dados, passo as informações de conexão, porta, nome, senha, e ele vai conectar diretamente com o banco de dados que eu criei na imagem container. E, bem, só mostrando um pouco aqui como é a aplicação. Então, como eu falei, aqui tem a estrutura principal, aqui é onde é renderizado toda aquela parte de consulta, etc. O miolo da aplicação, as duas entidades. Aqui eu também tenho um tratamento de erros, que é basicamente uma página not found. E aqui o trabalho dos endpoints, na hora que, por exemplo, bate a parte delete. Ele vem aqui, faz um acesso cria uma sessão com banco de dados, ele já tem aqui o verbo deletar, dá um commit do banco de dados e já redireciona para a parte principal. E assim se repete para os outros. E, bem, com relação ao controle, todos são bem parecidos. Aqui é mais questão de estilo, dos templates. Tem essa parte na navbar, onde a gente coloca aquelas informações a respeito do grupo. E aqui a página principal, né, o miolo que eu falei, onde tem aqui a chamada do endpoint, de get, e os outros endpoints ali de edição, enfim. E no mais é isso. Basicamente o trabalho ajudou ao grupo inteiro a entender e configurar um banco de dados MySQL, estruturar um projeto de modo a atender necessidades específicas, adotar o padrão SAS, a requisição REST para a construção de uma plataforma, exercitar orientação a objetos, aprofundar conhecimento em Python e trabalhar com página HTML e sua estilização. Enfim, mas é isso. Muito obrigado.